o que são os ardis de Satanás? Hoje nós iremos falar sobre isso, os ardis de Satanás. Como base, eu quero ler aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, onde o apóstolo Paulo ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, não ignoramos os seus ardis. Para que nós possamos estar de forma apta, de forma prudente, para que nós possamos vencer a guerra espiritual, vencer uma guerra espiritual, vencer uma batalha espiritual, nós devemos seguir essa instrução da Bíblia, essa instrução do apóstolo Paulo, a qual nós acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, para que ele não venha ter vantagem sobre nós. Os ardis de Satanás são os projetos, os planos, as estratagemas, os desígnios, a cilada dele contra a igreja, contra o povo de Deus. Quando nós ignoramos os ardis de Satanás, os desígnios de Satanás, a cilada de Satanás, ele vai alcançar vantagem sobre nós, vantagem sobre os cristãos. Ele vai alcançar vantagem, êxito sobre a igreja. Portanto, na batalha espiritual, na guerra espiritual, nós devemos estar cientes dos ardis de Satanás. Os ardis de Satanás, as ciladas do diabo, ela não sobrevém sobre os cristãos, sobre a igreja, de uma forma bastante clara, de uma forma patente. Não. Satanás ele vai camuflar os seus ardis, vai camuflar a sua cilada, as suas estratagemas, para que ele possa enganar de alguma maneira os cristãos e a igreja. Assim como um caçador não vai armar a armadilha à vista da sua caça, assim também é o diabo. Ele não vai de forma clara, de forma patente, nos mostrar qual é a imagem, qual é a forma da cilada que ele arma contra o povo de Deus, contra a igreja. Ele não vai mostrar a aparência, a figura, a imagem dos seus ardis contra a igreja do Senhor. Assim como seria em vão um caçador armar a sua armadilha à vista de sua presa, de sua caça, assim também o diabo seria uma forma até de estupidez ou de ignorância. O diabo ele mostrar qual é a sua forma, a sua maneira clara de armar sua cilada ao cristão ou à igreja. Eu quero, como prova disso, mostrar que o diabo ele se camufla, ele esconde os seus ardis, as suas ciladas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz:
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então a Bíblia ela nos alerta, o apóstolo Paulo ele nos alerta dessa verdade, de que Satanás, ele muitas das vezes ele vai camuflar as suas ciladas, vai ocultar os seus ardis, vai se transformar em anjo de luz para poder alcançar vantagem sobre os cristãos, para poder alcançar vantagem sobre a igreja. Portanto, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: não para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, não ignoramos os seus ardis. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Na guerra espiritual, na batalha espiritual, para que nós não possamos ser derrotados, para que a igreja não possa ser derrotada, para que o cristão não venha a ser derrotado, ele tem que estar atento aos ardis de Satanás. Os ardis de Satanás são as ciladas, são os planos, são os projetos, são os desígnios de Satanás. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz que quando nós ignoramos os ardis de Satanás, Satanás alcança vantagem sobre nós, alcança vantagem sobre a igreja. Portanto, não vamos ignorar os ardis de Satanás. Portanto, não vamos subestimar a Satanás. Não vamos subestimar ao diabo, não. Por quê? Porque ele se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 11 diz ainda: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, assim como Satanás se transforma em anjo de luz para ludibriar a igreja, para enganar a igreja, assim também os ministros de Satanás, as seclas, os agentes, os demônios, eles se transformam em ministros de justiça. Com qual intuito? Para enganar o povo de Deus, para enganar a igreja de Deus. Portanto, hoje eu convido a você a não ignorar os ardis de Satanás, a não subestimar a Satanás, que você possa estar atento a cada momento, a cada hora do dia, a cada dia da semana, a cada dia do mês, a cada dia do ano. Por quê? Porque o diabo, ele é o adversário do povo de Deus, ele é o adversário da igreja. Não ignoramos os ardis de Satanás para que ele não possa não alcançar vantagem sobre nós. Eu convido a você a estar assistindo os próximos vídeos sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. Compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.